Eu, durante muitos anos, eu era preocupado com a ideia da palavra Senhor antes do nome Jesus. E sempre que eu ouvi alguém falar assim, Jesus fez isso, Jesus, puxa, mas que falta de respeito. Tem que falar Senhor Jesus. Aí eu comecei a pensar, mas onde eu aprendi isso? Voltando, achei um folheto, que foi um dos primeiros, um folheto que é muito bom, inclusive, chama-se Que Denominação é Esta? O último parágrafo, depois que ele explica muito bem a respeito do problema das denominações, o último parágrafo ele diz assim: o mundo religioso não reconhece o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo. E se referem a ele apenas pelo nome da sua humanidade, Jesus. Mas Paulo, quando falava, dizia Senhor Jesus. Aí eu li isso, falei, foi aqui que eu aprendi. Aí eu fui na Bíblia. E eu descobri que não era assim. Eu não sei se alguém aqui tem esse tipo de percepção. Na realidade, eu não entendi ainda por que Paulo fala às vezes Jesus e às vezes fala Senhor Jesus. Versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. O chamar Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, de Senhor, não é, eu já falei isso aí recentemente, não é um sinal de cortesia ou de educação, como nós, por exemplo, se estivermos diante do presidente, eu não sei se alguém aqui, sendo convidado para entrar no gabinete do presidente, ia chegar e falar, ô Lula, tudo bem? Senhor presidente, como vai? Obrigado por ter me convidado. Isso é sinal de educação até. Mas, na palavra de Deus, quando se associa o nome de Jesus a Senhor, essa associação é de obediência. Porque o primeiro homem foi desobediente. Por sua desobediência, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou para todos. Por isso todos pecaram. Quando Paulo está falando de Jesus Cristo, em alguma coisa em que ele está citando o Senhor Jesus, ele usa a palavra Jesus apenas. Mas notem que toda vez, Paulo ou qualquer um dos apóstolos, dos seus discípulos, quando se dirigia à pessoa do Senhor Jesus, no sentido de obediência, tinha que ter o Senhor. Porque nós nos achegamos à presença de Deus pelo véu, né, que foi rasgado, qual é o seu próprio corpo, com ousadia, mas não com intimidade ou desrespeito. Esse folheto que o irmão falou, está conectando isso daí, porque eu não sei o passado de vocês, assim como o Marinho teve alguma iniciação nas religiões orientais, eu tive na católica, e eu me recordo como hoje, que havia um movimento naquela época, quando a Igreja Católica começou a ficar um pouquinho mais aberta, em que já não era mais em latim que eles falavam, mas em português, em que o padre não ficava de costa para o público, de frente para o altar, mas ele virou de frente para o público e deu as costas para o altar. Eles tiveram um movimento que chamava TLC. Esse movimento chamava Treinamento de Liderança Cristã, que eles falavam de toloco. Né? E eram jovens que eram levados a um acampamento, ali eles ficavam 3 dias sendo doutrinados, e lá se ensinava o seguinte: nós somos tão íntimos de Jesus que nós podemos chamar ele de amigão. E era assim que nós orávamos: amigão, eu peço, eu estou falando isso com reverência, não com irreverência, mas eles falavam ao Senhor Jesus Cristo: amigão, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso é desrespeito à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo que não é porque está escrito num folheto que quando nós oramos, nós vamos falar, Jesus Cristo, nós pedimos tal e tal coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, toda vez que falava, graças dou ao nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava conectando a graça, a misericórdia, a paz, o amor
com a obediência dos cristãos a nosso Senhor, ao senhorio de Cristo. Esse senhorio, eu acho, esse Senhor não é o Senhor nosso aqui de falar, o Senhor Del Bianco, por favor, vem aqui à frente. Isso é respeito só. Mas a palavra Senhor, que na nossa tradução é só uma, para o Senhor Jesus Cristo como senhorio, é Lord, Senhor no sentido de o dono, o meu dono. E quando eu me dirijo à pessoa do Senhor Jesus Cristo como servo, eu tenho que chegar a Ele e falar, meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos chama de amigo. Sim, com certeza. Ele não se envergonha de nos chamar amigos. Mas nós, quando nos dirigimos a Ele, devemos ter essa palavra Senhor diante do seu nome por respeito. Não só respeito, mas demonstrando aos anjos e a todas as hostes que nós obedecemos a Ele porque Ele nos amou e se entregou por nós. É só isso. Eu entendo que, às vezes, Paulo fala de Jesus Cristo, porque ele está falando desse homem, Jesus Cristo. Hoje nós temos um homem nos céus, assentado à direita de Deus. Quem é Ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está lá assentado com o seu Filho à sua direita. E quando nós oramos a Ele, nos introduzimos à sua presença com ousadia, não porque nós merecemos ou porque somos íntimos, mas porque Ele morreu.